Mas agora, vamos dar uma olhada no que Luiz Inácio Lula da Silva falou hoje ao site Brasil 247. Ele deu uma longa entrevista e disse que vai continuar batendo na taxa de juros. Ele disse que a taxa atual, 13,75, é um absurdo e que só quem concorda com juros altos é quem lucra especulando no sistema financeiro. Dá uma olhada. A primeira coisa que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros estar a 3,75, no momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo, sabe? No momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda, ou seja, nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos o desemprego crescendo, a massa salarial caindo. Então não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Só quem concorda com os juros altos é o sistema financeiro, sabe, que sobrevive e vive disso. E ganha muito dinheiro com as especulações. Ainda nessa entrevista, gente, Lula afirmou que vai continuar batendo no Banco Central para que ele acelere a queda da taxa de juros. Dá uma olhada. Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento. Gente, vem pra cá, os nossos meninos, agora todo o time de 50 tons de cinza do 360 completo com o Fernando Nakagawa, né? 60 tons de cinza. 360 tons de cinza, muito bom. Naka, o que tá muito claro é que essa é uma batalha que o PT não vai abandonar, o empresariado embarcou e a falência, digamos assim, desse ciclo de juro começa a ficar explicitada, ciclo de juro altíssimo, pela paralisação de alguns setores da economia. Assim, para mim, o que a gente trouxe ontem aí das montadoras parando, porque não tem demanda, porque os financiamentos pararam, porque as pessoas estão sentindo o juro real no bolso e ninguém está querendo fazer dívida agora. A real é essa. A indústria automotiva decidiu parar, porque está com carros estocados e não pode produzir mais. Neste momento, o que a gente tem é uma conjunção de fatores. Ontem, os jornais trouxeram, hoje não no papel, mas no site, entrevista do Nobel de Economia, que falou que os juros no Brasil são assassinos. O patamar de juros no Brasil é um assassino da economia, e que é um milagre o país ter sobrevivido, foi essa a expressão que ele utilizou até agora. Tá ficando difícil para o BC sustentar só na base do time da Faria Lima, com a vida real, mostrando que, irmão, tá começando a travar de um jeito que a coisa pode demorar a ficar de pé de novo. Esse é o esforço que o presidente Lula e a ala política têm tentado ao longo das últimas semanas, Dani. Agora, esse esforço, eu reconheço, é preciso reconhecer que, primeiro, o presidente Lula conseguiu mudar a discussão econômica para essa pauta, ele que colocou essa pauta em discussão, efetivamente, e após o presidente Lula ter trazido esse assunto à tona, vários segmentos da economia, do setor real, começaram a indicar apoio a essa discussão, mas até este momento, terça-feira, 3h30, quase 3h30 da tarde, no horário de Brasília, não dá para ter certeza, clareza, se os argumentos colocados na mesa até este momento serão suficientes para que amanhã, às 18h30, quando o Banco Central anunciar a decisão do juro, não há clareza se o Banco Central será impactado, se ele vai mudar a percepção sobre a economia brasileira, sobre os rumos da inflação até amanhã. Havia a esperança de que o marco fiscal poderia ser o grande mudar a página dessa discussão, mas como não ficou, o tema não vai ser apresentado agora, resta saber se o Banco Central será sensível ou não. O cenário externo é o principal item que mudou recentemente e que pode alterar a percepção do Banco Central. Mas para o mundo da economia, ninguém acredita que o Banco Central vai cortar o juro amanhã. Ninguém. Então, enfim, uma coisa é bater, outra coisa é a reação do Banco Central. Pelo menos até agora, não há indicação de que ele vai reagir. Agora, tem uma questão que é o tom, né? O tom, que é da ata. Porque a coisa que faz o Lula ir pro ataque frontal, chamando o Campos Neto de esse cidadão, e agora esse rapaz, né, esse cara, ou seja, esse, né, uma coisa, tem um desdém embutido claro nessa frase. Foi o tom que, na época, na última ata do Copom, quando ele falou, não, a gente vai manter o juro porque
tá bizarra, a sinalização é péssima. Aí os caras falaram, escuta, querido, você viu o Bolsonaro apresentar a PEC do estouro, a PEC do estouro não, a PEC do kamikaze, né? Durante a eleição, o teto de gasto foi pro buraco, 3 anos, vocês aceitaram? E aí agora vem com o novo governo em tom de pito, né? O Lula entendeu que era uma malcriação, abro aspas, fecho aspas, para a expressão que me foi utilizada no Planalto. Então, assim, o mínimo que eles estão esperando, o governo, é uma mudança no tom da ata do Copom, né? Porque com uma sinalização mais, digamos, benéfica para frente. Porque se nem isso vier, cara, eu não sei aonde vai parar essa guerra do Campos Neto, do Lula com o Campos Neto, nada. Porque, efetivamente, ao longo das últimas semanas, só se discutiu isso em termos macroeconômicos, né? Só se discutiu a nova regra fiscal, ainda que com poucos detalhes na discussão pública, mas a equipe econômica de Haddad só fala disso, só trata disso nos últimos dias. E o Banco Central, normalmente ele reconhece esse tipo de esforço. Na ata, que é divulgada uma semana depois da decisão, já houve uma mudança de tom, tanto que o ministro Haddad, naquela ocasião, reconheceu esse esforço. Agora, sobre o trabalho do Banco Central, uma coisa que é sempre importante observar, Dani, existe uma institucionalidade, o presidente do Banco Central é protegido por seu mandato, isso ótimo, é uma regra, ela está aí para ser cumprida. Agora, o trabalho do Banco Central, ele é sim alvo de crítica, ele pode ser criticado. Nem todo Banco Central é perfeito. O Banco Central, quando manteve o juro em 2% ao ano aqui no Brasil, muita gente hoje olha para trás e reconhece. Talvez eles tenham exagerado. Será que eles não estão exagerando atualmente? Então, essa é a discussão hoje que começa a se ouvir entre os economistas. Não com o tom do presidente Lula, mas há sim uma discussão sobre talvez a assertividade. Mão pesada demais, né? Exatamente. Ô Yuri, o tom que Lula está utilizando é um tom de, claro, além de agressividade, tem uma agressividade, um desdém embutido, porque Campos Neto é considerado um corpo estranho, e o próprio Haddad, na entrevista aqui para a CNN, falou, olha, eu acho que já que ele é uma figura autônoma, ele devia ter praticado a ideia de se abster de fazer política partidária, porque vai votar com camisa do Brasil e participa de um grupo chamado Ministros do Bolsonaro, que ele, na verdade, não era, né? Mas estava lá dentro desse time. Então, fica claro que ele é visto como um corpo estranho, mas, acima de tudo, o que Lula está dando é um tiro de alerta. No sentido de, olha, está ruim aqui, se passar daqui, se não tiver uma demonstração clara de que o Banco Central está disposto a trabalhar em sintonia com a política ou com as sinalizações e as prioridades do novo governo, o governo que foi eleito, aí a coisa vai cair para baixo da linha da cintura. Isso, para mim, está muito claro. O que seria uma senhora frente para o PT trabalhar. O PT, que está muito perdido no fogo amigo, já eu vou falar disso, pode centrar em Campos Neto o inimigo a ser derrotado. Então, assim, amanhã vai dizer muito, muito, muito sobre como esse capítulo todo vai se desenvolver. O comunicado que sair amanhã, acho que é mais até do que o número em si, né? A Yunaca pode me ajudar a corroborar isso, porque, de fato, a expectativa é menos em torno do número, que deve ser mantido, a taxa no atual patamar, mas mais no tom do comunicado, que foi o que causou mais ruído na primeira reunião do Copom sob o governo Lula. E vai colocar à prova, além dessa questão de toda a relação com o próprio presidente Lula e com o PT, todas as manifestações que Gleisi Hoffmann e outros dirigentes do PT têm feito, mas vai ser também um sinal do quanto funcionou ou não todos os gestos de institucionalidade que Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, fez junto com o Campos Neto. Em vários momentos, Haddad deixou claro que depois dos estranhamentos e de deixar demarcado que houve o que o PT e o próprio Haddad disse aqui à CNN, que houve um equívoco de Roberto Campos Neto quando, já presidente autônomo do Banco Central, com mandato fixo, diante de uma disputa política das eleições, acabou tomando um partido e deveria não ter tomado partido naquela eleição. Fez gestos simbólicos de novo
com as imagens dando qual era o seu posicionamento político, além de ter sido, né, naquela foto, flagrado ali no celular do ex-ministro e senador Ciro Nogueira que Roberto Campos Neto fazia parte ainda do grupo de ministros de Bolsonaro. Ele começou o governo Bolsonaro como ministro, porque ainda era um cargo que era de ministro, mas depois, ao se tornar presidente de uma instituição autônoma, deveria ter tido essa postura. O quanto Haddad e Campos Neto conseguiram azeitar essa relação, aprenderam a ter um convívio institucional, também vai estar nas entrelinhas do comunicado que o Banco Central soltar amanhã. Leandro, tem uma disposição aí de, talvez, eu acho que Campos Neto puxou o carrinho para trás, né? Decidiu fazer isso publicamente, dizendo eu quero atuar junto do governo. Eu quero ser, assim, o mais prestimoso possível com o governo. Na entrevista ao Roda Viva com a Vera Magalhães e um grupo de jornalistas dos principais veículos do país. Agora, né? Mesmo assim, Lula não baixou o tom, porque me parece que ele está seguindo o princípio de Michel Temer, né? Verba volant, scripta manent. Ele está esperando o papel passado ali de eu estou disposto a ajudar. Então me diga, na ata do Copom, que você está disposto a ajudar. É justamente isso, né? Essa disposição que o Roberto Campos Neto manifestou e até em algum momento, né, o PT um pouco se desarmou dessas críticas ao presidente do Banco Central e se rearmou depois da entrevista que o Lula te concedeu, Dani, né, quando ele deu ali alguns recados para o presidente do BC, né? Como nada mudou, a taxa de juros continua alta, o PT se vê aí nessa posição de tentar enfraquecer de alguma maneira o presidente do BC. Hoje eu tive algumas conversas com alguns parlamentares, com gente da direção nacional do PT. O que eu consegui perceber sobre essa questão é o seguinte: hoje a legenda tem uma divisão, não dá para dizer uma divisão, mas duas formas de encarar o problema. Tem uma ala, né, que está ali junto com Lula, defendendo de que se faça pressão pública, que se faça protesto contra a taxa de juros, que se faça ali atos na rua, de que se denuncie essa alta taxa de juros como algo que incapacita o governo eleito de efetivamente governar. Tem uma ala que até concorda com isso, uma outra ala, né, que até concorda que essa taxa de juros ela é impeditiva para o país andar nos moldes do que o Lula prometeu, que, enfim, que é preciso até em algum outro momento desse mandato rever a autonomia do Banco Central, mas que entende que o caminho do confronto não é o melhor, que o caminho correto é tentar buscar uma solução ali pactuada junto ao Banco Central, ao seu corpo de diretores, para tentar mudar isso. Percebi isso nas conversas que tive hoje. Uma ala apostando no conflito, vamos levar o Campos Neto de qualquer maneira para prestar esclarecimento no Congresso Nacional e para a rua e fazer protesto, e outra defendendo que, olha, ele está super errado, mas vamos tentar fazer isso nos bastidores para não trazer mais problema ainda para o governo. Hoje já teve sardinhada na Avenida Paulista, falando, olha, os tubarões do mercado financeiro estão ganhando dinheiro e o povo está comendo sardinha por conta da alta do juro. Aí serviram, foi um sucesso aqui, movimento, pratos e pratos de sardinha assada sendo servidos ali na Paulista.